21 de outubro de 2023. Nós estamos no sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Graças a Deus chegamos nesse sábado com muita alegria, nesta manhã. E nós vamos meditar hoje, meus queridos, a primeira leitura que a igreja nos propõe na sua liturgia diária, que é o texto de Romanos, capítulo 4, versículos 13 e do 16 ao 18. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão, ou à sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando esse texto de hoje, um texto muito bonito. No fundo, o texto de hoje está dizendo o quê? O texto de hoje está dizendo que a fé e a verdadeira esperança, ela supera a esperança humana. Meus queridos, é só olharmos o testemunho da vida de Abraão. Abraão, um homem muito idoso, muito idoso. E é exatamente nessa condição de Abraão que Deus, por meio da fé, ele vai entregar a Abraão uma posteridade por meio de seu filho Isaque. Abraão, quando Deus promete que ele teria uma descendência tão numerosa quanto a areia do mar, ele não compreende. Por quê? Porque nós somos muito imediatos. Porque nós muitas vezes nos alicerçamos na fé e na esperança humanas. Nós queremos ver as coisas, nós queremos ter o controle das coisas. Nós queremos que às vezes que as coisas aconteçam conforme as nossas previsões. E a fé, ela faz com que ela nos permite, na verdade, que Deus possa fazer aquilo que vai além das nossas possibilidades, da nossa humanidade. Então a fé é esse veículo de entrega para que o Supremo Deus haja em nossa fragilidade, em nossa limitação, né? Nós olhamos a nossa vida, tanta coisa que foge das nossas mãos, não é verdade, minha gente? Tantas coisas que fogem do nosso controle, que fogem das nossas possibilidades enquanto seres humanos, enquanto esperança humana, que é tão pequena. As situações da vida devem nos levar a proceder como Abraão. Abraão, ele se via como uma pessoa idosa, incapaz de ter filhos. Sua esposa idosa, sua esposa que era estéril, tudo indicava uma impossibilidade de se cumprir aquilo que Deus tinha prometido. Mas o que é ser um homem cheio de fé, ou um pai da fé? É se permitir com que Deus ele faça aquilo que nós não temos como fazer. Esse é o segredo da vida. Meus queridos, quando você se deparar diante de uma fragilidade, uma impossibilidade, faça como este modelo de fé para nós que é Abraão. Simplesmente continue, simplesmente olhe para frente e vai caminhando. Não pare, não duvide, não hesite diante
daquilo que parece impossível. Porque Deus, Ele gosta de impossibilidades. Deus gosta de impossibilidades. Olha o que o texto de hoje diz. Está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Deus, ele age de maneira portentosa. Olha só, contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé, assim que ele se tornou pai de muitos povos. Se Abraão não tivesse continuado, não tivesse se de fato, entregue nas mãos de Deus o seu destino, ele não teria conquistado aquilo que Deus tinha prometido para ele. Deus tem muitas promessas para mim e para você também, meu querido, minha querida. Mas a gente precisa se confiar no poder de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Meus queridos, nós não, muitas vezes, quando vem a prova, quando vem um momento dificultoso da vida, nós não cremos que Deus tem o poder de fazer sua vontade em nossa vida. Nós desconfiamos do poder de Deus. O testemunho de Abraão é um testemunho de que, olha, Deus, ele está agindo. Deus, ele está agindo. Calma, calma. Faça o que lhe convém e o que lhe é necessário fazer. Deixe o que cabe a Deus, deixe para Deus. Que essa palavra de hoje nos estimule e ajude, meus queridos, a nossa caminhada de fé, sobretudo nas situações da vida difíceis. Nos coloquemos na pessoa de Abraão, sigamos seu exemplo e simplesmente olhando para frente, continuemos a caminhar. Deus caminha junto conosco. Que bonita verdade, que bonita certeza, que bonita realidade. Desejo a você um fim de semana abençoado, cheio de Deus. Força e coragem. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.